Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. E hoje, fechando o trimestre, a 13ª lição. Nesta série de estudos em cima do profeta Ezequiel, nós iniciamos esse trimestre com esta lição riquíssima. A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Passamos pela primeira lição, Ezequiel, o Atalaia de Deus, onde nós tivemos uma visão panorâmica do livro, do profeta, do seu chamado, do seu tempo, seu método de profetizar. A lição de número 2, o fim vem, que é uma das primeiras profecias do juízo, anunciando por conta do pecado de Judá, por conta da nação de Israel, está fora da vontade de Deus. A lição de número 3, as abominações do templo, como o templo estava contaminado e as pessoas estavam fora da vontade de Deus. Lição de número 4, quando se vai a glória de Deus, a saída da glória do templo pela porta do leste. Lição de número 5, contra os falsos profetas que estavam falando de acordo com seus corações, seus sentimentos e não de acordo com a vontade de Deus. Lição de número 6, a justiça de Deus, como Deus estabelece a sua justiça sobre o seu povo. E aqui a justiça punitiva. Lição de número 7, a responsabilidade individual, como Deus chama cada pessoa para responder por si mesmo, e a alma que pecar, essa morrerá. Isso que o Senhor nos diz nessa lição. A lição de número 8, o bom pastor e os pastores infiéis, fazendo aqui uma antítese, como Deus e Jesus sendo o bom pastor e os pastores infiéis. Esses pastores aqui são os líderes de Israel, os reis, os príncipes, os sacerdotes, todos estão envolvidos nesta metáfora do pastor. A lição de número 9, que foi Gog e Magog, um dia de juízo, falando da guerra escatológica que está para acontecer, pois em nenhum momento da história é possível identificar esse ataque de Gog e o líder de Magog, mas está para acontecer ainda. Essa guerra é uma profecia que está aberta. Depois, lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel, no capítulo 37, a visão do vale de ossos secos e da sepultura. E lição de número 11, a visão do templo e o milênio. O templo escatológico começa no capítulo 40 ao 48, essa visão final do profeta Ezequiel. E nós estamos estudando do 40 ao 48, tivemos a lição de número 11, o templo e o milênio, que é o governo milenar de Cristo de 1000 anos, imersos no espírito dos últimos dias, que foi a 12ª lição, e hoje a 13ª lição, o Senhor está ali. A expressão Yavé chamar, que significa o Senhor está ali, que é justamente a expressão do capítulo 48, o último versículo do livro do profeta Ezequiel, que diz assim: a distância total ao redor será de 9 quilômetros, quer dizer, da cidade, né? 9 quilômetros quadrados, né? E daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui, né? O Senhor está aqui, que é a tradução NVI, que traduz assim. Mas a expressão hebraica, o Senhor está ali. A versão corrigida, a versão atualizada, preserva esta afirmação, que o Senhor está ali. O livro começa mostrando a glória de Deus se revelando para o profeta e o vocacionando para o ministério profético, mostrando que Deus está ali, apesar dos pecados do seu povo, da fragilidade, Deus estava ali se revelando. Mostra como a glória de Deus se afastou do templo, mas
nos últimos capítulos ele traz uma mensagem de esperança, uma mensagem escatológica, uma mensagem profética, onde ele projeta o futuro da nação, mostrando qual a vontade de Deus, a verdadeira adoração, o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro culto, tudo é prescrito, né? A verdadeira celebração no templo, tudo é descrito nesses últimos capítulos. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. É importante observar que a palavra Jerusalém não aparece nesses capítulos 40 a 48. Porém, pelo contexto geográfico, a cidade que se fala é Jerusalém, que é a cidade santa, é a cidade sagrada, é a cidade do povo de Deus. E é ela que aponta para o cristianismo como a cidade celestial. Segundo, elencar os nomes das 12 tribos no milênio. Quer dizer, uma restauração completa, né? Tanto da cidade quanto do povo. E terceiro, mostrar que a expressão "o Senhor está ali" é o novo nome da cidade. Então, vamos fazer esta viagem nesta última aula. O capítulo 48 ele tem 35 versículos, o último capítulo do profeta Ezequiel. Ele nos descreve dos versículos 1 a 12 os limites das 7 tribos. São 12 tribos, mas os limites das tribos do norte estão de 1 a 12. 7 tribos. Dos versículos 13 a 14, os limites dos levitas, onde ficarão os levitas distribuídos no meio. Dos versículos 15 a 20, os limites das cidades que serão distribuídas para aqueles que irão servir ao Senhor. Então, dos limites dos levitas com suas divisões, depois as cidades principais. De 21 a 22, os limites do príncipe. Esse príncipe aí, alguns pensavam que era o sumo sacerdote ou o sacerdote, mas não é, porque ele tem limites para entrar no templo. Então já um estudo mais avançado nos mostra que não se trata de um sacerdote. Mas também não mostra ele como um regente de um rei. É um grande líder e misterioso esse príncipe aí. Alguns já tentaram identificar a pessoa de Jesus, outros a ressurreição de Davi, pois o profeta Ezequiel por 2 vezes vai falar de Davi governando o seu povo, liderando o seu povo novamente. Mas sabemos que esse Davi de fato aponta para Cristo. Então seria ele este príncipe aqui? Provavelmente que sim. E 23 a 29, limite das 5 tribos. Então você tem os limites das tribos 7 tribos do norte e tem os limites das 5 tribos no sul. Que essa expressão limites aí quer dizer as fronteiras, né? E do 30 ao 35, as portas da cidade, que é justamente a ênfase maior da nossa lição, nas portas da cidade. Se você pegar 48 de 1 a 7 os versículos, você tem 7 tribos ao norte, que estarão aí, ó, nessa divisão. As divisões dessa terra de Israel, nessa visão de Ezequiel, elas são paralelas e mostram uma configuração geográfica um tanto alterada em relação às demais revelações do Antigo Testamento. Então nós temos aí Dan, Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Judá, que ficava ao sul, costumeiramente, agora fica ao norte nessa proposta. No centro dos versículos 8 a 22, você vai ter o templo, os sacerdotes, os levitas e o príncipe, conforme a descrição dos versículos 8 a 22. E na parte sul da Palestina, você vai ter aí a tribo de Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade.
É interessante que você não vê aqui nessa descrição o nome José. Você vai ter Manassés, que é o filho de José, e você tem o Efraim, né? Efraim e Manassés, os dois filhos de José, aqui, né, nessa descrição. E quando vai falar das 12 portas, aí vai citar o nome José. Bem interessante isso, né? Então você tem aqui as tribos do norte, tá aqui do norte do mapa. O centro, que é o comando da religião, o templo, os sacerdotes, levitas e o príncipe. E ao sul, 5 tribos, tá certo? Então tá aí dividido uma boa parte do capítulo até o versículo 29. E do 30 em diante, nós temos as 12 portas da cidade. Ela no centro, e você vai ter uma cidade medindo cada lado 4.500 côvados, que são 2.250 metros. E ao todo 18.000 côvados, que é 9 quilômetros ao todo, né, a cidade. E ela tem as portas do norte, vai estar Ruben, Judá e Levi. As portas do leste, José, Benjamim e Dan. E as portas do sul, Simeão, Issacar e Zebulon. E as portas do oeste, que é Gad, Azer e Naftali. Percebe a José desse lado? Naturalmente, quando dividia as tribos e circulava o tabernáculo, quem ficava aqui no sul era Judá. Agora Judá está lá no norte, né? Dan, que sempre ficou ao norte, né? Agora, inclusive na divisão da terra, Dan ficava ao norte, agora ao redor da cidade ele está nessa posição. Veja só como essa configuração geográfica, ela vem com um diferencial aqui também, né? No profeta Ezequiel. O nosso texto áureo diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É interessante que o templo foi construído sobre o monte de Moriá, onde Abraão foi sacrificar seu filho Isaque, e Deus ofereceu um carneiro para substituir Isaque. Foi um sacrifício substitutivo ou vicário no lugar de. E depois Jesus disse: Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Quando ele viu o carneiro para ser sacrificado no lugar do seu filho, ele estava vendo o Cristo tipificado naquele carneiro. Depois Davi comprou uma eira de Araúna no Monte Moriá, e Salomão construiu o templo no Monte Moriá. Conforme diz o livro das Crônicas, eu acho que é primeiro livro das Crônicas, podemos ver isso, capítulo 3. Deixa eu ver aqui, capítulo 3. Fica claro que o templo foi construído no mesmo monte. Esse Monte Moriá, aliás, é segundo livro das Crônicas, capítulo 3. Não é primeiro livro das Crônicas, é segundo livro das Crônicas. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu, né? Então foi no Monte Moriá. Encostado desse monte tem um Monte Sião, né? E ao norte o Ofel. E essa montanha de Jerusalém, pegando o Monte Sião e agora o Monte Moriá, transforma a cidade na cidade sagrada, na montanha sagrada. Davi introduziu a arca em Jerusalém e Salomão construiu o templo. E Deus consagrou aquele lugar e se tornou a morada de Deus. Então Deus mora sobre a montanha de Jerusalém, onde está o templo. Então se fala muito do monte do Senhor nessa perspectiva, porque a cidade está no alto e o templo ficou no alto. Coisa comum
dos templos de várias religiões do mundo todo, inclusive do cristianismo, sempre construído na parte mais alta da cidade, na parte montanhosa. É comum você viajar e de longe a primeira coisa que você vê é a torre da igreja, né, de longe, porque ela está sempre no ponto mais alto da cidade. Então Deus diz que, pelo profeta Isaías, anunciando a era vindoura escatológica, o milênio, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. O monte da santidade é a montanha do templo. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, será um momento em que o conhecimento do Senhor será disseminado durante o milênio. Esse período, o profeta Zacarias diz que muita gente subirão para Jerusalém buscar a bênção do Senhor. Zacarias capítulo 8. O profeta Abacuque, ele repete essa expressão do profeta Isaías no capítulo 2 de Abacuque. Nós podemos ver, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: pois a terra se encherá, é sempre escatológico, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. No livro do Êxodo, pela primeira vez, quando aparece a palavra santuário, está no Cântico de Moisés, capítulo 15, e ele diz assim, capítulo 15, versículo 17, no Cântico de Moisés: tu o introduzirás e o plantarás, o teu povo, né? No monte da tua herança, no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então fala-se sempre desse monte do Senhor, o monte da santidade. Deus disse que quando o seu povo entrasse na terra, ele escolheria um local onde colocaria o seu nome lá. Vamos lá no livro de Deuteronômio. Por isso que o nome da cidade onde está o templo é O Senhor está ali. Essa promessa é continuidade de uma revelação que está desde o Antigo Testamento. Então, o Senhor disse a Moisés, quando o povo ainda estava peregrinando em direção a Canaã, que quando eles chegassem na terra, ele quem escolheria um local para ali colocar o seu nome, né? Capítulo 12 de Deuteronômio. Capítulo 12, versículo 5 em diante. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então Deus está dizendo que ele quem vai escolher esse local. Ele manda o povo procurar, mas veja só, capítulo 12 ainda, versículo 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Então aqui está claro mais uma vez que Deus escolhe um local para colocar o seu nome. É uma decisão dele. E é nessa montanha que ele santificou, o monte do Senhor.
A verdade prática nos diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Indiscutivelmente é Deus quem governa, é Deus quem domina, é Deus quem está no comando de tudo. Por isso que no futuro haverá essa restauração plena, assim como você vê essa cidade aqui sobre a montanha, tá vendo? Olha, a cidade de Calcata, na Itália, sobre uma montanha, uma cidade medieval, que vem desde a Idade Média, conhecida. Assim haverá cidade futura que não passará. A nossa introdução nos diz: vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras, ou seja, o primeiro livro de gênero apocalíptico do Antigo Testamento é o profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé, já desde o capítulo 1, os querubins, a carruagem da glória, e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, sem os oráculos de Ezequiel. Precisamos ler Ezequiel para entender Apocalipse, porque há um encontro de abundantes dados cruzados entre eles, nesses dois livros. E ambos são revelações sobre o fim dos tempos. Aí é um ponto muito importante, né? Então a presente lição ela encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Sobre a cidade. Nós estamos aí com uma imagem que diz respeito a Jerusalém, que está lá em Apocalipse, na realidade, essa ilustração, né? Veja que ela tem 3 portas de um lado e 3 do outro, mas a base dela revela que é do Apocalipse, que ela lembra o ouro, mas ela é transparente, né? E ela é um cubo, né? Forma de um cubo ao quadrado. Sobre a cidade. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro de Apocalipse. Na linguagem e no conteúdo são semelhantes. Ambos vão ver cidades, vão ver templo, ambos vão ver receber orientações de um ser angélico, verá o anjo medindo. São muitas figuras de linguagem ali, bem semelhantes de texto. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio, que é a descrição de Ezequiel, e da nova Jerusalém do mundo vindouro da eternidade, que é a descrição de João de Apocalipse 21. O milênio ele acontece no capítulo 20 do livro do Apocalipse e fala da cidade e do arraial dos santos, da cidade santa que é Jerusalém. E no capítulo 21 fala de uma Jerusalém que desce dos céus. E é interessante que a do capítulo 20 ela está dentro de um contexto geográfico ligado à região da Palestina. E é do capítulo 21 de João, que é justamente essa imagem que você está vendo aqui, essa ilustração do Apocalipse, não de Ezequiel, ela não se adequa a essa Jerusalém terrestre em nada, não se parece com nada. Por quê? Ela vem numa dimensão tão elevada e numa grandeza tão majestosa que essa cidade ela tem simplesmente, só para você ter uma ideia, viu? Livro do Apocalipse, veja só, para você ter uma ideia aqui, só do padrão de medidas dessa cidade. Ele fala das descrições dela, capítulo 21 do Apocalipse.
Versículo 16. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. E o seu comprimento e largura e altura são iguais. Mediu a sua muralha e tinha 144 côvados, pela medida que o anjo usava. Agora, escute isso aqui, viu? Apocalipse, capítulo 21. Vou ler na outra versão atualizada só para você ter uma ideia. E aí eu vou te dizer o que quero dizer com isso. Quando ele mediu, descobriu que era quadrada com a mesma largura que o comprimento. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros ao quadrado. 2.200 quilômetros ao lado, para cima. O que significa é que esta cidade, com 2.200 quilômetros, ela tem praticamente a distância da Paraíba, só no comprimento, viu? Até São Paulo. É uma coisa gigantesca, sabe? O Estado de Israel, ao todo, não tem nem 10% dessa cidade aí. Só dessa cidade. Então, não confundir, para não pensar que a ideia que a Jerusalém celestial descerá sobre a Jerusalém terrestre, como se comportasse, né? Então precisaria cerca de uns 80 estados de Israel ou mais para poder se encaixar essa cidade nela. Então, essa cidade que João vê é diferente da que Ezequiel vê. Então a de Ezequiel é do milênio e a de João é da eternidade. E estas são as saídas da cidade. Tópico 1. No versículo 30, ele diz: estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas. Esta seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. É pelo contexto, né, que se identifica. O termo hebraico para saídas, o termo hebraico é totsaot, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com sentido de limites, extremidades. A versão bíblica da tradução brasileira emprega o termo extremidades, no versículo 4 do profeta Ezequiel 48, como o profeta usa a palavra para saídas. Muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, de acordo com a semântica, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade. Estas são as extremidades da cidade. Mas saídas é a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. E é essa tradução que passou para nós a palavra saídas, mas sempre a ideia que saiu daquele ponto em diante, né, para estabelecer o padrão de medida, que é o limite, é a fronteira. A forma da cidade, qual o formato dessa cidade? O versículo 31 diz: e as portas da cidade serão conforme o nome das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma porta de Judá, outra para Levi, né? E aí ele diz: outra da banda do Oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma a porta de Benjamim, outra a porta de Dan, outra da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma porta de Issacar,
outra porta de Zebulon e outra da banda do ocidente, 4.500 medidas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma porta de Azer, outra a porta de Naftali, a outra. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste. Então ele pega do norte, sul, né? Veja que, como ele diz aqui no sistema, cadê? Onde foi que eu li? E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste. É norte, leste, sul e oeste. Então ele girou assim, né? Essa é a proposta da descrição do profeta. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. Esse 48:16, ele diz assim: serão estas as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. Então ela é um cubo tanto quanto a descrição de João, né? Sendo que essa seria do milênio nessa interpretação, né? Nessa perspectiva dispensacionalista, buscando fazer uma interpretação literal do texto. O que o profeta está revelando é que algo novo até então. Não era desconhecido. É uma figura nova da Jerusalém no mundo vindouro. Que ninguém pensa em Jerusalém como um cubo. Jerusalém sempre foi uma cidade que ela é um retângulo, né, vertical. Sempre foi assim. E agora um cubo. Essa Jerusalém é algo novo. As 12 portas. Dos versículos 31 a 34, a Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias: a porta do povo, Jeremias 17:19, a porta do sol, que é a do leste, Jeremias 19:2, a porta de Benjamim, Jeremias 20, versículo 2, a porta da esquina, 31 e 38, a porta dos cavalos, Jeremias 31 e 40, a porta do meio, Jeremias 39 e 3, e a porta entre os muros, 52 e 7. Então havia 6 portas. Até hoje Jerusalém ela é contornada de portas a Jerusalém. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, Etemananque, tinha um recinto quadrado, cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia a sua cidade de origem. Talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados de Babilônia. Esse imaginário de colocar 3, 4, 12, 7, ele domina o Oriente em diversos templos antigos, né? Então, assim como a figura dos querubins, de serafins, esfinges, figuras híbridas, aparecem em muitos santuários também da antiguidade. Era muito comum isso aí. A diferença é que estamos falando de coisas reais, né? E daquele universo imaginário que era vivenciado. Então, assim como ele vê tudo quadrado, havia também o templo de Marduk. E aí vem a palavra Mardoqueu, o nome Mardoqueu, que é uma homenagem ao deus Marduk. Embora sendo judeu, talvez os pais dele, algum dos pais não fosse para ter lhe dado esse nome, ou foi alterado lá na Pérsia, né, para Marduk. E havia também um recinto quadrado com 12 portas de acesso, ou seja, 3 de cada lado. 3 ao leste, 3 ao sul, 3 ao oeste e 3 ao norte.
A origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, no templo de Marduk ou no templo babilônico, pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou som, seja visão ou palavra, vieram de Javé, conforme Ezequiel 1:3, 3:14, 8 de 1 a 3. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém. Apesar dessa cidade do milênio ser literal, ela também figura para que virá a Jerusalém maior e mais ampla, que é a do futuro, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Por que Ezequiel se inspiraria na cidade de Babilônia? Isso não faz sentido, né? E por que uma nova Jerusalém no milênio? Que possivelmente a cidade de Jerusalém tradicional, histórica, será destruída na guerra do Armagedon, no final da batalha da grande tribulação. Provavelmente a cidade será destruída para que isso aconteça. E a profecia de Jesus, Mateus 24, que Jerusalém seria cercada, sitiada. Então, é muito provável que já aconteceu uma parte dessa profecia no ano 70, mas não na sua plenitude. E é isso que a gente vê. Então, o formato das portas revelam que se trata de algo literal, né? Segue um padrão normal de portas, como qualquer outro templo, como é descrito em muitos templos da antiguidade. Sobre o nome das 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. É o caso de Ezequiel. Abraão desaparece aqui, Isaque, Jacó, né? Então, as 12 tribos. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Sempre elencando as 12 lá. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rúben, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem de nascimento, conforme Gênesis 35, 22 a 27 e 46, 8 a 27, 49, 3 a 27 do Gênesis e Êxodo 1, versículos 1 a 6. Outras listas com os nomes, elas divergem a partir do 5º nome, conforme a de Números 1 e 5 até o versículo 17. E essa mudança de nomes tem levado alguns a conjecturar que a tribo de Dan não aparece no livro do Apocalipse, porque Dan se desviou e tal, mas ele aparece aqui mais de uma vez nas 2 listas de Ezequiel para o futuro. Então não pode conjecturar que Dan está ligado ao anticristo, né? Então a lista de Ezequiel segue no sentido horário a partir do norte da cidade, com Rúben, Judá e Levi, leste ou oriente, José, Benjamim e Dan, sul, Simeão, Issacar e Zebulã, e oeste, o ocidente, que é Gad, Azer e Naftali. Então ele segue com essa sequência, mostrando que há uma outra forma de ver a sequência. Critério da ordem dos nomes. Qual o critério que ele utilizou para registrar isso aqui? Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, considerando as mães, porque Jacó lutou para se casar com Raquel e recebeu Leia no lugar de Raquel. Depois recebe Raquel, as 2 irmãs, e as 2 irmãs, cada uma tem uma serva, né? Então vem Bila e Zilpa, as 2 servas que vão entrar no processo, se tornarão mães por ordem de suas esposas Raquel e Lia, que colocam as escravas para gerar filhos para elas.
Então, Leia e Zilpa de um lado e Raquel e Bila do outro. É esse critério utilizado aqui. A diferença é que Naftali é filho de Raquel por um meio de sua serva Bila e está junto com Gad e Azer, filhos de Leia por meio de Zilpa. Toda escolha tem seu propósito, nada é aleatório. Então os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios, mas está bem ajustado o texto e bem explicado. Qual o propósito dos nomes? Dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. Então, você tem Abraão, gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. E é através de Jacó que Deus não elimina nenhum. Por exemplo, Abraão teve Ismael e teve Isaque. Ismael foi eliminado nesse processo da promessa. Isaque teve Jacó e Esaú. Esaú foi eliminado da promessa. Ele passou a existir como nação, mas na escolha da promessa não. Jacó tem 12 filhos e aí não elimina nenhum. Então, de Abraão, o filho escolhido foi Isaque, de Isaque foi Jacó, e de Jacó todos foram incluídos na nação escolhida. Esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios nas terras de Canaã. Durante a partilha da terra, sob a liderança de Josué, ele já dividiu por nome e cada tribo passou a representar um local. O nome dos filhos de Jacó. E assim o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó como representantes da nação está claro também no éfode sacerdotal. Quando diz assim: e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode do sumo sacerdote por pedras de memória para os filhos de Israel. Israel é Jacó, que recebeu o nome de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Assim como os 12 pães da proposição representam as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. O nome das 12 portas da Jerusalém milenial, bem como a Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Então, preservando a memória dos filhos de Israel. E o último capítulo é o Senhor está ali. E aqui nós vemos os nomes da cidade, o nome divino e Yavé Chamar, que você está vendo aqui escrito em hebraico, é o belíssimo nome Yavé Chamar, que é Yud, He, Vav, He e Chamar. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso esse nome precisa ser mudado. Veja o que Apocalipse 3:12 nos diz. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, de Jesus. É uma promessa para a igreja. Então, os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, nome bíblico, né? Nós sabemos que tem Urussalim, que aparece em textos fora da Bíblia, né? As cartas de Tel Amarna também.
Mas na Bíblia aparece como Salém, no Salmo 76:2 e o livro do Gênesis 14:18, que significa paz, desde os dias do patriarca Abraão. Ela foi chamada também de Jebus, porque era a cidade dos Jebuseus, Josué 19:10, que esteve sob o domínio dos Jebuseus e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, e chamada também de cidade de Davi. Ela é também chamada de Sião e de Ariel, conforme Isaías 2:3 e 29:1 e 2. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel, capítulo 48. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas, conforme a Apocalipse 20:1-6, que fala do início do milênio. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. É assim que ela é tratada no Apocalipse. E o nome divino sobre ela. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, como se dissesse, olha, o nome de Deus, Javé, Yavé, seria esse nome porque os deuses pagãos têm nomes, né? Marduk, Baal, Azerá. Então Deus se distingue por esse nome, Yavé, Javé. Não é essa a proposta, vai além disso aí. Os textos sagrados nos mostram que o nome passa a identificar, não é só a forma para dizer que esse é o nome de Deus, mas para identificar a natureza desse Deus, pois esse nome ele é composto do verbo ser. Mas são inerentes à sua natureza esse nome e revelam suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses e das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele no próprio nome. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, em hebraico quer dizer o nome, Shem é nome, e Hayat, Hashem, o nome. E no segundo livro de Samuel 6:2, quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome, ou seja, a sua pessoa. Yavé chamar. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Para Abraão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaac, seu filho, com o nome Yavé-Irê, ou Javé-Jirê, que significa o Senhor proverá. E prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobreviveram aos egípcios, ele se manifestou como Yavé-Rafá, Javé-Rafá, isto é, o Senhor que sara. Entre outros nomes, mas o nome divino Yavé-Chamar, Javé-Samar, isto é, o Senhor está ali, é o nome dado à cidade no milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. E a única maneira é colocando Deus no centro. Colocando aquele que é santo, que é poderoso, que santifica e que separa o profano do sagrado. Somente Ele, o Senhor, está ali. Por fim, o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. O que não diremos com a sua plenitude? Se a queda de Israel veio a salvação para os gentios, para o mundo, o que diremos da sua plenitude, da restauração? As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra, que o milênio é um governo universal. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas.
As promessas de Deus foram feitas ao povo judeu. Joel 2:28, que derramaria do Espírito sobre toda a carne, foi derramada sobre a igreja. Então a igreja já faz parte desse povo que recebe o Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, a sua família, e até a próxima aula, que, se Deus assim nos permitir. Um Feliz Natal para você, um ano muito abençoado, e nos encontraremos no próximo trimestre com uma nova lição sobre o avivamento, tá certo? Espero que você tenha gostado das nossas aulas e tire proveito. Deixe aí o seu comentário, se assim desejar, suas anotações, e um grande abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério, em nome de Jesus.